eu sempre digo que aqui a casa nos dá uns temas bem gratificantes, eu digo, que nos obriga a estudar, a refletir. E eu sempre digo, aquilo que a gente vem falar aqui à frente, primeiro é para nós, né? Primeiro eu ouço, eu reflito, para depois refletir junto com vocês, mas mesmo assim estou ouvindo de novo, tá? Então esse tema de provas e expiações no lar, eu peguei Raul Teixeira, a obra Desafios da Vida Familiar, o Evangelho e o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, as nossas obras básicas, e de Emmanuel e Chico, Sexo e Destino. Então, dentro desse parâmetro aqui, e algumas frases de Joana de Ângeles, que eu gosto muito, eu sigo muito as obras de Joana, que nós vamos nos ater nessas reflexões, tá? Então, essa obra de Raul Teixeira, por exemplo, ele nos deixa claro aqui que é na família que a gente se prepara para vencer o egoísmo, o orgulho, conquistar o amor incondicionalmente. Então ele questiona nessa obra que se a gente não consegue viver em harmonia nesse pequeno grupo chamado família, ou no ambiente familiar, como é que a gente vai amar as demais pessoas que compõem a humanidade? Então ele deixa muito claro isso para a gente refletir sobre essas questões. Então, esse tema de hoje é bem profundo, bem transformador, provas e expiações no lar. Onde a gente conseguiu refletir nesse tema, que o lar, ele não é apenas um endereço físico, ele é um cenário sagrado, onde a gente vai se desenvolver, vai desenvolver parte da nossa evolução espiritual. Então Emmanuel nos fala que o lar é a escola das almas. É nele que aprendemos a chorar, a sorrir e, acima de tudo, crescer. E a doutrina espírita, meus queridos, ela aborda o conceito de família de uma forma muito especial. Ela considera que nós possuímos uma parentela corporal, ligada pelos laços de sangue, e uma parentela espiritual, regida pela afinidade dos espíritos. Aqueles irmãos que se afinizam conosco, que a gente não sabe nem de onde vem, se torna quase que um irmão nosso. Então a reunião dessas almas em um lar, ele nos fala que constitui a máxima do progresso da humanidade na Terra. Então essa família que nós estamos hoje, ela é planejada lá no plano espiritual. Muitas vezes temos essa autorização de interagir com a espiritualidade para definir o nosso planejamento reencarnatório, porém sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas. O que a gente precisa aqui nessa reencarnação para evoluir? E muitas vezes essa reencarnação ela é constituída de espíritos simpáticos ou antipáticos e que podem ter vivido conosco várias vezes, desenvolvido laços de simpatia, de amor, ou podem estarem nessa reencarnação pela primeira vez conosco, mas a questão é que essa convivência ela é necessária para o nosso progresso individual. Então, a reencarnação ela se encarrega de reunir essas almas amigas ou não no mesmo teto, para que haja a necessária reconciliação. Então, meus queridos, nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessária, até que o amor, que é uma lei universal, se faça presente em nossa vida. Para que todos nós, em cada reencarnação, possa sentir cada irmão como um irmão seu. É a família universal que Jesus diz. Quem é a minha família?
é todo aquele que segue a vontade de Deus. Então, eu gostaria muito, meus queridos, de estar falando aqui de quanto nos amamos e vivemos em harmonia. Gostaria muito de estar falando aqui o quanto nos amamos e vivemos em harmonia nos lares do mundo. Mas como espírita, nós sabemos que ainda estamos passando por esse planeta de provas e expiações. Por esse motivo ainda estaremos enfrentando algumas dificuldades que na maioria das vezes é de nossa total responsabilidade. E quando houver no mundo ausência do bem e prevalência do mal, ainda nós vamos sofrer algumas consequências. Consequências que poderíamos considerar como provas e expiações. Agora, o que é provas e o que é expiações? O Livro dos Espíritos, ele nos explica que as provas são experiências escolhidas pelo Espírito, lá no planejamento reencarnatório, antes de reencarnar, mas com o objetivo de fortalecer as nossas virtudes, desenvolver as nossas capacidades aqui. Já as expiações são consequências de equívocos, faltas anteriores, e aí adquirimos essa necessidade de reparar. Então elas retornam aqui na nossa reencarnação atual para reajustes da alma. Então, meus queridos, o que temos que ter em mente é que ambas são caminhos de aprendizado. E é no lar que elas se manifestam de forma intensa e diária. Então, o lar, além de ser um cenário espiritual, ele é um plano de reencarnação. É ali que se reúnem afetos, desafetos de existências anteriores, ou vamos adquirindo agora novos desafetos. E muitas das vezes, aquele filho difícil pode ter sido o adversário do passado. Aquele cônjuge exigente pode ter sido um companheiro talvez maltratado em outras vidas. Então, se um lar fosse encontro de afinidades, não haveria tanto desafios para nós. Se o lar fosse apenas encontro de afinidades, não haveria tanto desafio para nós, só que ainda não conseguimos. O lar é o hospital, é a escola, é a oficina. Ali Deus nos reúne com quem mais precisamos para amar, para perdoar e para aprender a conviver em sociedade. Então as provas, elas nos apresentam muitas vezes como filhos desafiadores. Casamentos difíceis, doenças prolongadas, limitações materiais. Mas nós precisamos compreender que não são castigos. São oportunidades de desenvolvimento moral. Então nós precisamos assimilar que cada desafio no lar, meus queridos, é um exercício espiritual que fortalece a nossa moral. Ainda estamos muito preocupados com o intelectual e a moral está vindo, parece assim, a passos lentos. Então esse fortalecimento dessa moral no lar fortalece a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação. E quando falamos em expiações, não são punições, são reencontros programados. Aquele que hoje nos fere, muitas das vezes é o mesmo a quem ferimos ontem. Você já parou para refletir dessa forma? Tratando no ambiente da reencarnação? E a vida nos coloca novamente diante dele, não para que a dor continue, longe disso, não se trata disso, mas para que seja transformada em perdão. Então não existe lar por acaso. Nós estamos na família correta, no lar
correto, é o que precisamos. Emmanuel nos ensina que a família consanguínea é a primeira escola de amor e renúncia. Renunciar aquele cara difícil, complicado nas relações humanas. A questão 768 de O Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, nos fala que por necessidades evolutivas nos reunimos no lar, no trabalho, na religião, para que possamos desenvolver a humildade, a paciência, a tolerância, a bondade, a caridade. E claro, meus queridos, que todos nós trazemos os nossos vícios, nossas imperfeições, mas para serem superados. Não superar ele, ela, eu. Sempre posso dizer, como diz o apóstolo Paulo, o bom combate comigo mesmo. Ter a coragem de olhar para dentro de mim. Então, nós trazemos em si um passado mais ou menos longo de experiências, de equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a ser executado na vida que se reinicia. E com os nossos filhos, nossos netos, acontece a mesma coisa. São espíritos adultos, inteligentes, experimentados, só que no momento eles estão aprisionados em este corpinho físico que ainda não lhes proporciona as condições mínimas de se expressarem em todo o seu potencial. E nós temos o privilégio, como pais, como avós, como tios, irmãos, temos o privilégio e a responsabilidade de ajudá-los a se expressarem novamente como ser humano. Então, para isso, nós precisamos cultivar um ambiente familiar que tenha uma visão ampla de que esse é o local de aprendizado para a vivência lá no mundo exterior, uma vida em sociedade. É no meio familiar que nós temos os primeiros contatos com o mundo externo, como a linguagem, a aprendizagem, e ali adquirimos os primeiros valores e hábitos. É no lar, meus filhos, é na família. Segundo Emmanuel, na obra O Consolador, a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra ainda é o lar, onde recebemos as bases do caráter, do sentimento, é no lar. Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, ela nos aponta o caminho a ser buscado por todos nós. Educação integral da humanidade com base no Evangelho de Jesus, nos chamando a atenção para a finalidade da vida, no sentido do progresso moral e espiritual. Por isso a proposta aqui hoje é esse diálogo entre família sobre provas e expiações. Porque se nós for parar para pensar, meus queridos, cada vez mais estamos assistindo casos de famílias que desconhecem seus membros. Desconhecem. E uma das habilidades que todos nós temos é essa capacidade de comunicação. Nos comunicamos assim, no trabalho, no trânsito, seja onde quer. Só que chega dentro de casa, eu me silencio na tela do meu celular, na TV, seja lá o que for. Só que muitas vezes nos comunicamos com as outras pessoas e não nos comunicamos com aqueles que estão caminhando conosco. Sabe por quê, filho? O pai tem que ver os celulares, as mensagens do trabalho. Os parceirinhos estão mandando mensagem. Eu tenho que ver isso. Agora o futebolzinho, agora é isso. Percebe? Então, a pergunta para todos nós: será que sabemos como vai o coração daqueles que amamos? Será que por detrás do silêncio daqueles que amamos não há uma alma em estado de angústia, amargura e dor?
Você já perguntou quando chega em casa, como é que foi seu dia, meu amor? Como é que foi seu dia, filho? Senta aqui comigo. Vó, como é que foi teu dia? Será que temos esse hábito, essa sensibilidade de fazer isso? Porque muitos de nós estão aqui, ó, na correria, no automático, entra numa porta e já sai pela outra. Não adianta tentar tirar um sorriso superficial daqueles que amamos e continuar morrendo por dentro, meus queridos. Não adianta. Uma conversa franca, honesta, amorosa com aqueles que amamos pode desencadear um processo de cura. Eu sei o que ele está fazendo encerrado lá no quarto. Deixa quieto lá, o momento não está na rua. Eu sei o que ele está fazendo lá. Quantos exemplos do mundo virtual que tu não tem nem noção do alcance. E muitas das vezes nós passamos a entender aqueles que amamos após casos de violência, de rebeldia, entrada na droga, no alcoolismo. Foi as más companhias. Mas será que eu tive a sensibilidade? Senta aqui, meu filho, senta aqui, meu irmão, vamos conversar, como é que você está? Fala comigo, desabafa comigo. Nós estamos tendo essa sensibilidade? Aí nós saímos a procurar um culpado. É culpa da escola, é culpa dos amigos. Será que isso não vinha já se construindo e foi só uma gota d'água aquele dia? E atualmente a estrutura da família está bastante diversificada. Está exigindo dos seus membros atitudes corajosas, de renúncia. Renuncia esse cara difícil, preconceituoso, complicado, achando que a vida se resume a si e que é cheio da razão. As famílias estão precisando de dedicação, amor, atenção, abraço fraterno, segurança por ter à frente um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que vai estar junto na hora que precisa. As famílias estão oferecendo oportunidades grandiosas de rever os relacionamentos, meus queridos, de ampliarmos o amor e o perdão a todos que compartilham conosco as quatro paredes de um lar. E nos lares atuais, nós encontramos situações delicadas, desafiadoras, a violência, as doenças, a ingratidão, a solidão, a dependência química. Isso tudo está na rotina da família, que quando frágil desconhece o endereço do amor. Aquele endereço do amor ensinado por Jesus. Ela se deixa vencer pelo desânimo, pela culpa, pela mágoa, pela revolta. Meus queridos, a convivência familiar, ela tem que ser a elevação do outro. O outro existe para nos enriquecer o humanismo, ser humano, sensível, empatia, se colocar no lugar do outro. A família é para se aperfeiçoar, amadurecer, elevar-se, querer o bem do outro. Eu e minha esposa nós temos um trato. A gente tem um trato muito sério. Nem de brincadeira a gente denigra a imagem um do outro ou de ninguém. Nem de brincadeira. Nós temos isso assim, é ferrenha essa nossa ideia. Não tem essa de botar o outro para baixo com aquelas brincadeirinhas, e muitas das vezes as pessoas que vêm com brincadeirinha, mas estão te dizendo as verdades. Eu e ela não admitimos dentro do nosso meio nenhuma brincadeirinha. Aquelas pegaçãozinhas, porque tu está gordinha, porque tu está não sei o que, não existe dentro de nossa casa. E no nosso ciclo social, a gente já isola quem vem com essas brincadeirinhas. Nós não admitimos denegrir a imagem de ninguém na nossa volta. A convivência familiar é a elevação do outro.
Tu pega a pessoa num dia que ela não está bem, tu acaba com a pessoa, meu gente. Ninguém está 100% querendo brincadeirinha todos os dias. Fazer para o outro tudo aquilo que eu quero que faça para mim. Nós não admitimos nenhuma palhaçada denegrir a imagem do outro. De ninguém. Então imagina entre eu e ela. Então, isso que eu estou te falando é cuidado, é doação de si. Quem ama, cuida. É a dedicação, a entrega, o sacrifício. Quem ama, cuida. Quem ama, respeita. Quem ama, respeita, meu irmão. É tratar com elegância aquela pessoa que está contigo, que te ama, que já convive contigo, ou seja, o relacionamento que tu está iniciando, é tratar aquela pessoa com elegância, é agradecer a Deus todos os dias por ter colocado ela no teu caminho. É disso que estamos falando. Ajudar o outro com alegria e coração sincero. Então eu pergunto para todos nós: como temos encarado os desafios dentro de casa? Como oportunidades ou fardos? Eu tenho um irmão que é meu fardo, eu tenho um primo que é meu fardo. Nós temos que parar com isso, meus irmãos. Nós temos que parar com essas reclamações, esses tititi. Vamos encarar porque é para ti, sua família, meu irmão. Vamos encarar. A doutrina dos Espíritos nos convida a enxergar oportunidades de crescimento e não de fugir da luta. E a paciência e o perdão no lar vale mais do que 1000 palavras, meus queridos. Paciência e perdão. Difícil, né? A paciência hoje está meio aqui balançado, o perdão então nem se fala, né? Paciência e perdão no lar valem mais do que 1000 palavras. E Jesus, como um sábio, conhecia e conhece profundamente a alma humana, então ele jamais iria sugerir algo que não seríamos capazes de fazer. Se eu não consigo perdoar hoje, ao menos que eu respeite. Eu tenho respeito por essa pessoa. Mas a questão é que nós estamos sempre decididos a conquistar o mundo e nunca dispostos com a mesma intensidade nos elevarmos moralmente. Fica para o segundo plano. Então isso demonstra que muitos ainda caminham ao longo da sua existência semeando desarmonia e discórdia no ambiente familiar ou aonde quer que ele esteja. Então o mandamento para amarmos os nossos desafetos passa longe de ser uma imposição, meus queridos. É uma necessidade absoluta para vivermos em paz conosco, com Deus e com o outro. Amados, queridos irmãos, independente do que cause a mágoa em nós, sempre é possível sim enxergar a bondade das pessoas. É possível sim. Sabemos que há algo em cada um de nós que divide por vezes a nossa personalidade, gerando uma espécie de conflito interno em nossas vidas. E esse conflito muitas das vezes nos impede de ver além desses nossos atos impulsivos, da discórdia, da mágoa em família. Parece que ficamos cegos. E muitas vezes, enrolados nesses sentimentos, não reconhecemos que nós também temos a nossa parte de culpa e culpamos o outro. Foi ele. Eu não tenho nada a ver, foi ele. Tu sabe que fulano é encrenqueira, tu conhece nos almoços da família. Vamos, bota para lá. Eu não, eu sou a vítima, eu sou o santo. E os conflitos em família sempre têm origem no orgulho, na ignorância, no preconceito, algum mal entendido que aí tu vai odiar pro resto da vida, e no fim aquela pessoa muitas vezes não está nem pensando em ti, tu está te corroendo pensando nela. Muitas vezes ela nem sabe que tu, meu santo não bateu, Cláudio, não adianta. Não consigo gostar da fulana. Eu disse pro meu filho, eu não queria aquela nora
olha o que ele está fazendo com ela, olha o que ela está fazendo com ele. Mas tu viste meu irmão como está? Não dá para estar perto. Olha os comentários, vamos gerando esses fluidos difíceis, pesados, e alimentando a discórdia, e disseminando a discórdia entre os outros. E mesmo assim, com esses nossos atos, nossas atitudes, as leis de Deus permanecem impressas em nosso ser. E ninguém está além do alcance do amor redentor de Deus. Ninguém. Quando Jesus pronunciou a expressão amar os nossos desafetos, na verdade ele ofereceu um caminho de equilíbrio e serenidade. Só que muitos de nós costumam reagir ao conselho de Jesus perguntando: como assim, Cláudio, amar os desafetos? Fazer o bem que nos feriu? Maltratou? Impossível, Cláudio. Esse ensino de Jesus não é para nós, ainda somos imperfeitos, Cláudio. Olha nós se esquivando das responsabilidades, de encarar de frente o nosso eu difícil e complicado. Sabe por que agimos assim ainda? É que a gente não entendeu e nem está procurando vivenciar o amor. Principalmente quando se trata dos nossos desafetos. Já vai tarde, me deixa em paz. Tu não vai ficar em paz. Você está arrumando um problema maior para ti. E a maioria das pessoas mantém seus desafetos fixos nos seus pensamentos, não conseguindo pensar em nada, além de odiar a pessoa. Quem odeia, meus queridos, se mantém preso aos desafetos. Não dorme, trabalha, vive constantemente meio esse sentimento de rancor que está te envenenando. É exatamente isso que fazemos. Nós deixamos os nossos desafetos comandar a nossa vida. Por isso a proposta de Jesus é a libertação dos laços que nos prendem aos desafetos. Meus queridos, a família é esse grupo de espíritos, normalmente necessitados, desajustados que nem nós, mas todos com esse compromisso inadiável para a reparação. E graças à reencarnação, nós estamos juntos novamente. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras. Ali, a felicidade e a dor, elas vão se alternar, ora alegre, ora feliz, mas estamos juntos. Na hora que eu mais preciso, é eles que vão para lá, meus queridos. Não é meus amigos da rede social, é eles que vão para lá. Mas afinal de contas, por que consideramos alguém como nosso desafeto? Por que não conseguimos amar certas pessoas, ou pelo menos admiti-las em nosso convívio? Mas que coisa é essa que incomoda a humanidade? Então, pela vivência espiritual, meus queridos, podemos dizer que o desafeto de hoje pode ter sido aquele que prejudicamos ontem, ou vice-versa. Só que amá-lo significa buscar uma postura diferente em relação a ele. É tentar compreendê-lo, é ter tolerância, mesmo quando de alguma forma somos atingidos pelos seus atos. Nós temos que parar, nós temos que pensar, refletir. Por que isso está acontecendo? Por que eu não posso refletir aqui dentro, ter coragem de olhar para dentro de mim, entender, certo? Fui eu que provoquei essa ira? Não, o nosso impulso já é avançar no outro. Eu estou com orgulho ferido, eu tenho que te vencer. Claro que amar nossos filhos, nossos amigos, nossos pais ou aqueles que admiramos é muito fácil, principalmente quando está tudo bem, e acima de tudo, quando eles estão fazendo o que eu quero. Inventa de me contrariar, que já não serve mais. Até mesmo os estranhos nós somos capazes de ajudar e reparar essa tarefa difícil.
cuidado aí, tio. Deixa eu dar uma moedinha, toma. Doar roupas, um pouco de alimento, é muito fácil, meus queridos. Difícil é estender nosso amor para além dos limites assistencialistas da matéria. Ou seja, conviver em harmonia com aqueles que nos tiram do sério. Aqueles que não correspondem às nossas expectativas, que nos menosprezam e ainda nos ignoram. Cláudio, o terço do salmo. Aí eu fui lá e botei ele na cara, falei o que tinha que falar. Aí que eu quero ver. Aí é o ponto-chave. Amar, enquanto encontro nele meu prazer, minha alegria, isso é típico de nós. Está tudo bem, está tudo certo. Ai que amor, olha que anjo. O amor real se evidencia quando este que eu amo me trai, me julga, me difere, e eu posso escolher continuar a amá-lo. Mesmo quando esse deixa de ser a minha fonte de prazer, alegria, mesmo que ele passe a gerar guerra, dor, tristeza, é exatamente aí que eu vou fazer a diferença, amando-o e não excluindo da minha vida, não desistindo dele. É difícil? Claro que é difícil, mas somente assim poderemos mostrar ao mundo um humilde amor. Sabe aquele amor que Jesus confia a Pedro, que o negaria 3 vezes? Nós estamos passando, meus queridos, por um mundo imperfeito, e sem dúvida nenhuma a gente traz em nossas posturas a imagem dessa imperfeição. Ou seja, nós vivemos desconfiados, defensivos. As pessoas se aproximam de nós e nos ameaçam. Ih, meu Deus, o que tu quer? Já estou aqui armado, pronto para dar o bote, sai. Nós não extraímos o melhor das pessoas, nós não damos o nosso melhor para as pessoas. Sabe por que isso? Porque ainda não conseguimos entender e nem traduzir a linguagem do amor. Do amor humilde, que foi a mensagem de Jesus, que Ele almejou, que Ele anseia para que possamos viver. Então a reflexão do princípio cristão, o amor humilde, é aquele que se entrega simplesmente, sem esperar nada em troca. Ele se dá sem questionamento, gratuitamente, mas é tão diferente do raciocínio humano, que não inocenta ninguém, a não ser que o réu seja eu mesmo. Se eu vou te ferir, meu irmão, fica tranquilo, foi sem querer, deixa assim, inventa você de me ferir, se a coisa não muda de figura. Mas há tantos de nós que não conseguem suportar a ideia de estar errado, quer estar sempre certo, mesmo sob o risco de terminar grandes relacionamentos, de causar um nível de estresse e dor para ele e para as outras pessoas, não recua, pisa, machuca, usa de todas as artimanhas, mas não recua. Meus queridos, 99,99% dos conflitos familiares é para saber quem está certo e quem está errado. 99%. Tá aí, eu te venci, já saí feliz e tudo bem, e o outro fica ali, se remoendo. 99% é para saber quem está certo e quem está errado. Agora, que diferença vai fazer isso? Tu vai perder a tua base só para provar que tu tinha razão, que tu estava certo? E mesmo tu estando errado, tu não recua. Quando Deus nos deu, meus queridos, essa oportunidade da vida, Ele depositou em nós uma necessidade básica de amar e ser amado. Isso está em mim, isso está em você. É da criatura humana. Mesmo que a vida tenha nos apresentado situações difíceis e tenha nos tornado pessoas amargas, angustiadas, mas na fonte, no princípio, Deus nos fez com essa necessidade de amar e ser amado.
Este é o estado normal planejado por Deus para todos nós. Então nós precisamos parar, nós precisamos deixar de alimentar aquelas pequenas discórdias dentro de casa, meus queridos, no ambiente de trabalho, na rua. Isso leva a grandes guerras, e não só guerras armadas, o tititi do dia a dia que perturba as pessoas. Nós precisamos parar com isso. Se não é para levar a paz, a harmonia para onde quer que você esteja, o silêncio te fará feliz em qualquer situação. Quando guardamos mágoas, meus queridos, nós criamos uma atmosfera fluídica muito pesada ao nosso redor. E tem os efeitos colaterais, né? Estou contaminando todo mundo ao meu redor. E com o tempo, a mágoa, ela causa doença. Então nós precisamos hoje sair daqui com essa certeza de fazer um esforço para seguir o que Jesus nos ensinou. Olha, Cláudio, esquece todo o mal, leva o bem a todos que se aproximarem de você. Nos diz Emmanuel, na obra Escrínio de Luz, por Francisco Cândido Xavier. Ao sair de onde quer que você esteja, leve o bem. Então, que possamos demonstrar amor, sendo sensível ao momento emocional do próximo. Se alegre com quem se alegra com você, chora com quem chora com você. Família é um lugar onde se experimenta momentos de tristeza, de alegrias. Demonstre amor com atitudes que revelem humildade, meus queridos. Demonstre amor fazendo o possível para viver em paz com todos que estão em caminhada contigo. Eu quero dedicar nesse momento, meus queridos, uma atenção especial as famílias com pessoas com deficiência, já que a deficiência, ao irromper da vida, ela gera um desafio profundo e inesperado para essa família, alterando desejos, expectativas. Então essa família merece toda a admiração, porque eles aceitam com amor essa prova de um filho deficiente, e ela está dando à sociedade um valioso testemunho de fidelidade ao dom da vida. Olha que exemplo essa família está dando à sociedade. E falando em dom da vida, a família, ela é o acolhimento da vida que chega como presente de Deus. Cada nova vida nos permite descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender, meus queridos. É a beleza de ser amado primeiro. Os filhos, os netos, são amados antes de chegar. O amor de mãe, o amor de pai, do vô, da avó, naquela expectativa da gravidez. Essa aí é a dimensão mais gratuita do amor, meus queridos. Aqueles que não podem ter filhos, lembramos que o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação. A adoção também, meus queridos, é aquele caminho para realizar a maternidade e a paternidade de uma forma muito amorosa. Receber aquela vida que está privada de um ambiente familiar adequado. Olha quanta beleza da vida, quantas oportunidades nós temos, meus queridos. Essa família universal, a minha família, quem é a minha família, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meus irmãos, é todo aquele que segue a vontade do Pai, meus queridos. Uma atenção especial para aquelas famílias que respeitam e cuidam seus idosos com carinho, considerando ele um vitorioso, mesmo que muitas vezes esses cuidados põem em dura prova seus entes queridos, mas estão ali cuidando com amor, com carinho e gratidão.
sem esquecer que os idosos de amanhã seremos nós, meus queridos. Então planta amor hoje para você colher lá adiante. E por mais que a gente faça, nós não vamos retribuir aos nossos pais, por exemplo. Eu sempre digo que hoje eu sou pai dos meus pais. Por mais que eu faça, eu não vou contribuir para eles o que fizeram por mim. Aqui foi uma época muito difícil, não é que nem hoje que a gente tem tudo nas mãos. E principalmente, esta reencarnação foi por eles. Então, eu não vou retribuir tudo que eu tenho que fazer por eles. Então, dedicação, amor, respeito e gratidão por nossos idosos. Um agradecimento especial deve ser dirigido também às associações, os movimentos, os asilos que trabalham em favor dos idosos, seja no aspecto espiritual, social. Quantos cuidadores de idosos, com amor, com carinho, cuidando. Mas também eu quero assinalar as situações das famílias caídas na miséria, penalizadas de tantas maneiras, onde as limitações da vida se fazem sentir de forma agressiva. Se todos temos dificuldades, imagina dessas famílias, meus queridos. A droga, o alcoolismo, os jogos de azar, destruindo muitas famílias. Filhos órfãos de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados, sem regras. A família é o lugar da prevenção de boas regras, meus queridos. Mas ainda não percebemos a tempo que a família em risco, ela perde essa capacidade de reação para ajudar os seus membros. E aí percebemos as graves consequências da ruptura de famílias destruídas. Então, meus queridos, não é de ter muita gratidão pelo que Deus nos dá hoje. Só que eu acho que em uma semana a gente reclama 5 e deixa meio turno para agradecer. E olha lá, né? Nós não temos o hábito da gratidão em nossa família e nossa vida. Então, se a vida nos confiou lares difíceis, é porque Deus acredita em nós. Não estamos por acaso nesse lar que Deus nos deu. Cada lágrima é redenção, cada abraço é amparo da alma. Não desistamos dos nossos lares. Eles são o maior santuário da nossa evolução, meus filhos. Mas a família só pode compreender tudo isso sob a luz do amor de Deus, que se manifestou através de Jesus para seguirmos os seus ensinamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Só para eu amar você, eu tenho que me amar, né? O auto-amor. Para perdoar você, eu tenho que me perdoar, né? O auto-perdão. É por isso que devemos contemplar Jesus, que está presente em tantas histórias de amor sobre as famílias do mundo. Mas a espiritualidade no âmbito familiar parece que está ficando em segundo plano, né? Essa semana até falavam sobre isso. Diminuindo jovens, diminuindo crianças, diminuindo evangelizadores, diminuindo frequentadores. Ah, Cláudio, mas eu estou na correria, Cláudio. A falta de tempo, a correria do dia a dia, a tecnologia moderna, isso acaba comprometendo os momentos valiosos de afeto, meus queridos. A espiritualidade só é visível quando a vida vem, me coloca de joelho, me sacode, aí eu lembro de Deus. Então é fundamental que a gente reconheça que a família tem que ter espaço para a espiritualidade. Não é quando eu estou mal que eu vou procurar Deus, que eu vou procurar a casa espírita. Estou mal, preciso de um passe, preciso de um atendimento fraterno. Não, quando eu estou bem também. Eu tenho que vir aqui agradecer. É diário esse contato espiritual, meus queridos. Não se restringe apenas ao ambiente religioso, seja qual for. Esse contato com a espiritualidade é diário.
Uma família que experimenta a força do amor, ela sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados. A família que experimenta a força do amor, ela sabe que tem aquela cultura do encontro, ela luta pela justiça. Deus confiou à família um projeto de tornar doméstico o mundo. Maria Teresa, tu quer mudar o mundo? Vai para a tua casa e ama a tua família. Vai para a tua casa e ama a tua família. Para que todo mundo possa conseguir enxergar cada ser como um irmão. Então, meus queridos, que possamos lembrar que não importa qual seja a tua estrutura familiar, não importa, a solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. E para sustentarmos esses compromissos divinos, é urgente que possamos levar Jesus para dentro dos nossos lares. Porque só o amor, meus queridos, só o amor é capaz de nos auxiliar nessa missão sagrada. Eu sempre, quando eu estou aqui sentado, refletindo, é de arrepiar quando elas chamam aqui o ciclo 1, o ciclo 2. Gente, aquilo me dá uma coisa assim que me arrepia, me dá uma alegria, uma coisa, uma emoção de ver essa semente sendo plantada. Mesmo que lá adiante, meus 2 filhos, que eu já tive o prazer de em seguida vir aqui, e a última vez que eu estive aqui, os 2 vieram e foram para a evangelização, adoraram. Eles hoje estão cada um na faculdade, trabalhando e tal, mas a semente foi lançada. Eu tenho orgulho que eles foram evangelizados. Meu maior, eu tive orgulho, ele foi coroinha. Ele chegou a coroinha, depois veio para o espiritismo. A semente foi lançada, depois é com eles. Vai ter um momento de cada um. Mas a semente foi lançada. Mãe, pai, vovó que trazem, fazem aquela ginástica para trazer para a evangelização, meus parabéns. Essa semente está sendo reconhecida. Esse apoio, esse auxílio de vocês, não é fato, é certeza de que está sendo reconhecida pela espiritualidade. Meus queridos, que hora? 10h04. 10h04, sério? Oi? Aparece 10h04? Mas ele está cansado. Não, eu não tinha passado, eu vim preparado para mais 2 horas. Então, bem Não, eu sempre digo que aqui no União não é espaço para amador, tá bom? Não é mesmo? Não. Aqui não. Que horas são? São 13h30. Não tem mais meia hora, ainda vamos falar à vontade aí. E pode perguntar para o povo também, né? O povo pode Claro. perguntar. Agora nós vamos bater um papo reto. E se alguém me perguntar alguma coisa difícil, olha, Nathalie. Eu? Meus queridos, estão me fazendo entender até aqui? Tranquilo? Alguma colocação? Alguma pergunta? Sigamos? Tranquilo? Muito bem. Claro, meus queridos, que nessa vida, né, até para a gente estar nesse mundo de provas e de expiações, né, a gente não consegue fazer escolhas corretas o tempo todo, né? Às vezes a gente erra, a gente vai errar. Óbvio que eu tenho muito claro para mim, hoje como espírita, eu não tenho mais o direito de saber o que eu não sabia. Eu não tenho mais esse direito. Eu, Cláudio, estou dizendo, eu não tenho mais o direito de saber que eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que amar, eu tinha que ser amado, eu tinha que perdoar, o auto-perdão, o auto-amor. Eu tinha que tratar meu semelhante como eu gostaria de ser tratado, amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo. Eu não tenho mais o direito de saber, de dizer que eu não sabia. Mas, como espírito imperfeito, né, eu posso ter errado um dia. A probabilidade é bem menor, porque a doutrina dos espíritos ela é de dentro para fora, ela vai te lapidar. Como nos diz Kardec, o verdadeiro espírita é aquele
daquele que faz o esforço para domar as suas más inclinações. E para a gente saber qual é as nossas más inclinações, qual é a questão 919 do Livro dos Espíritos? Vale um abraço? De novo, outro sábado também, prometi um abraço. Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Só que eu tenho medo de olhar para dentro de mim. Vá que eu encontre aquela pessoa difícil, complicada, que eu estou apontando o dedo. Por isso que é mais fácil, né? Pá, te apontar o dedo do que apontar para mim. Eu sempre digo que nós temos 3 dedos de volta para nós, né? Então, só o autoconhecimento, meus queridos, é saber essas nossas más inclinações aí para a gente trabalhar elas. Como diz o Evangelho, eu enxergo um cisco no teu olho e não enxergo uma trave no meu, né? É complicado as relações. Mas nós percebemos que quanto mais nos afastamos das leis de Deus, a probabilidade de erro em nossas vidas é muito maior. Isso é fato, isso eu tenho certeza disso. E nós precisamos conscientizar que escolhas incorretas têm consequências sérias para nós, para aqueles que amamos. Os desafios que enfrentamos ao longo da vida, a maioria das vezes são de nossas próprias ações equivocadas. Principalmente quando as nossas ações e pensamentos têm base nas nossas imperfeições. Percebe que eu sou o meu próprio inimigo? E eu não queria usar essa palavra, e não é que me veio a palavra inimigo. Eu estou usando desafeto, por lei até o Evangelho, não quero saber do inimigo que me veio agora. Viu? Hein, Cláudio? Pois não? E onde é que esse inimigo ele se esconde? Por causa que assim, o primeiro passo todos nós já estamos fazendo, acreditamos, né? Que é nos conhecermos as nossas mazelas, nos conhecermos. Segundo passo, e eis o passo mais difícil de todos, mudarmos os nossos sentimentos, trabalharmos os nossos sentimentos. Aí que pega, e aí está o inimigo. Perfeito. Esse inimigo dentro de nós, que somos nós, é trabalharmos os nossos sentimentos de ódio, de raiva, de vaidade e por aí vai. Perfeito. E pegando o gancho ali do meu querido Lidiano, vocês tem na biblioteca ali, tenho certeza, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Educação dos Sentimentos. É uma obra maravilhosa, fantástica. Educação dos Sentimentos. Então, meus queridos, para nós fica essa mensagem de encorajamento diante das lutas. Que não nos falte coragem para amar, humildade para servir. Jesus transformou pescadores de peixes em pescadores de almas. Então, se nós não somos pescadores de almas, sejamos as almas que se deixem pescar pelo amor de Jesus. Porque nós estamos acostumados aos próprios problemas e aflições e passamos a não perceber o sofrimento do outro. E o Evangelho nos fala que a atual conjuntura terrestre carece do sentimento de compaixão. Porque no momento que deixamos de nos interessar uns pelos outros, a vida social não vai além de questões imediatistas, materialistas, que impede o sentimento da compaixão aflorar em nós. E a partir daí, nos distanciamos uns dos outros. É como eu sempre digo, não nos impacta mais alguém na sinaleira pedindo, alguém deitado na calçada, isso está tão comum, não nos impacta mais. E no momento que começamos a pensar e a viver exclusivamente para o nosso ego, nós afastamos as pessoas da nossa vida. E sem relacionamentos saudáveis, que favoreçam a alegria, a amizade, os sentimentos se perdem. O objetivo da vida
perde o significado. Então a compaixão uns pelos outros é o primeiro passo para as virtudes morais, meus queridos. Abre espaço para a paz, o bem-estar pessoal. Esse individualismo, eu e eu, é uma barreira que impede o desenvolvimento das potencialidades da vida, que está em todos nós. É claro que esse sentimento talvez não resolva os problemas do mundo, mas o sempre desejo de auxiliar os outros, o Evangelho nos diz que proporciona disposições físicas e mentais saudáveis, que se transformarão em recursos de socorro para as próximas oportunidades. Amanhã pode ser eu querendo um sentimento de compaixão. Ah, Cláudio, mas ele não reconhece. No Evangelho me diz, pouco importa se o beneficiário não valoriza, não reconheceu, ou venha sequer identificar. O essencial é esse sentimento de edificação, meus queridos. A alegria, a realização, por menor que seja, naquele que a experimenta. É prazeroso você vir aqui distribuir rancho, fazer uma doação, ajudar quem precisa, aquilo te dá um sentimento no coração. Não estou falando daquela doação que tu já me queria uma selfie. Olha, gente, que eu doei. Estou falando em caridade, de dentro para fora, de coração. Então, expandir esse sentimento é dar significado à vida. A compaixão, ela age, ela realiza socorro. Então, quando é ser capaz de participar dos sofrimentos alheios, os nossos parece que ficam insignificantes. É gigante a contrapartida quando a gente dá coragem e esperança a um irmão. É gigante a contrapartida. Porque nós estamos interligados, meus queridos. Todos nós estamos interligados. O sofrimento do próximo também é meu sofrimento. A felicidade do próximo também é minha própria felicidade. Se eu quero ser feliz, eu tenho que trabalhar também pela felicidade daqueles que estão caminhando comigo. Mas quantas vezes nos preocupamos mais com o reconhecimento e a gratidão do que com o ato? Quantas vezes? Eu vou precisar de ti depois, hein? Grava eu aqui, ó. Quantas vezes julgamos a quem estendemos a mão? Mas de novo, vem bater na minha porta, pedir comida, pedir alimento, pedir dinheiro, pedir não sei o quê, mas de novo, o que está acontecendo? Quantas vezes julgamos a quem estendemos a mão? Jesus nos convida ao trabalho, porque essa é a nossa herança na jornada evolutiva. Se queremos um mundo melhor para a nossa próxima existência, para os nossos filhos, nossos netos, o que estamos fazendo para isso? Você já se perguntou isso? Pois não, jovem? Levantou a mão? Ah, tá. Tudo bem? Ah, quase peguei. Meus queridos, repartir a atenção dos demais, desaparece esse tempo vazio com as lamentações pessoais, nos diz Joana de Ângeles na obra A Responsabilidade. Dividir o tempo vazio, desaparece as lamentações pessoais. Porque quando a gente escolhe amar, nós estamos escolhendo transformar vidas, inclusive a nossa. Então, se a gente quer esse mundo mais justo, mais fraterno, nós precisamos começar por dentro de nós, como nos disse o nosso querido Lidiano. Claro, como nos diz Chico Xavier, aos outros dou o direito de ser como são, a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então, o amor verdadeiro, ele não conhece barreiras, ele renova as almas cansadas. Amar
a que nos ama, meus queridos, deve ser buscado, sentido, refletido, meditado entre nós, semelhante ao amor de Deus, porque no momento que eu me proponho a amar, é claro que seremos iluminados e conduzidos por esse amor divino. Este amor vai nos dar luz, força, coragem, discernimento para amar o próximo como ele deve ser amado. Nós vamos ter essa força sim, no momento que nós nos dispomos a isso. O amor, ele é o único laço que une as pessoas. E não importa a ligação sanguínea, a sexualidade, o gênero, a raça, a condição física, mental, a forma de eu ver a vida, ver o mundo, não importa. O amor é o único laço que une as pessoas. Ele é um laço tão profundo, capaz de transcender as distâncias, sobreviver ao tempo. Ontem foi uma das maiores emoções que a família da minha esposa teve junto com nós, e daqui a pouco a gente teve uma ligação. Ontem já era 10 horas da noite, eu já estava quase me deitando e vem cá, fizeram uma surpresa lá, vem cá, a gente precisa conversar com vocês urgente, tem que ser agora. Meu Deus, o que aconteceu? Já saímos lá de noite para cima e para baixo. Chegamos lá, entramos dentro de casa, tudo quando a gente vê o nosso sobrinho, que há 3 anos estava nos Estados Unidos. Filho da Naíma e do Marcos, o Pedro. Aquilo foi choro, foi abraço. Então o amor não tem distância. Fomos sair de lá já mais de meia-noite, e aí amanhã já churrasco, e vamos ficar, acho que a semana inteira fazendo churrasco, comemorar a vida do guri. E o pai dele sentiu muito a vida dele para lá, e ontem ele emocionado me falando que achou que não ia mais ver esse menino nessa vida, né? E aí, quando viu o guri, apareceu. Estou aqui, pai. Mas também, daqui a 30 dias já vai para a Espanha. Quase matou o pai do coração, né? Quase matou o pai do coração. 2 vezes. Duas vezes. É isso aí. Daí está forte. Está forte. Tá forte. Para vocês verem a emoção que causou numa família inteira, gente, a vida desse guri. Foi assim, ó, não teve que não se emocionou. E sabe aqueles guri bacana, que se dá bem com todo mundo que é perto, sabe? E foi evangelizado. Foi uma semente que se colocou ali. Ele foi. A Mara tinha uma frase: criança evangelizada é sinônimo de adulto feliz. Perfeito. E é isso mesmo. Ela sempre dizia isso. Ele foi evangelizado lá no Centro Espírita Fraternidade. Lá. Ele foi evangelizado, depois pegou o mundo e tal, mas a semente ficou ali. Mas a semente está plantada. Está plantada. E floresce no tempo de Deus. Exatamente. Por mais que a gente se afaste, às vezes, do caminho, né, tem umas pedras, às vezes uns pedregulhos, nós sabemos qual é o caminho para a felicidade. Então, nós estamos sempre buscando. Perfeito. Então, meus queridos, vamos combinar que com amor é mais fácil de lidar com as diferenças, compreender as diferentes realidades. Então o amor, ele tem que ser essa união sem amarras. Ela está à minha esquerda. Tá. Não pode cochichar. Tá. Não pode cochichar. Ela está perguntando se eu quiser terminar, eu termino. Se você quiser abrir para perguntas, também pode abrir. Eu abri, ninguém quer perguntar nada, eu vou abrir de novo. Abri a porta. Eu fechei a janela com ela. Meus queridos, estamos nos fazendo entender, tranquilo. Alguém quer fazer uma provocação, uma pergunta? Quem quer fazer alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Já que vivemos em sociedade, Fala no microfone. e o amor vem de dentro da família para fora. E quando as dificuldades vêm da sociedade para dentro da tua casa, pela negligência, por bater numa porta pedindo ajuda e não
conseguir. Problema psicológico que acarreta isso na família. Como que podemos agir? Querido, a gente percebe hoje que as aflições da vida, elas poderiam ser vivenciadas de outra situação, de outra forma, se o amor de Jesus fosse escolhido como guia e roteiro. Isso é fato, isso para nós não tem outro pensamento diferente, tá? Então é esse amor aí que a gente pode enfrentar essas situações penosas da vida, tá? E o amor ele vai nos oferecer a paciência, vai nos oferecer a coragem, a perseverança, para que a gente consiga auxiliar quem estiver na nossa frente. Só em a gente ter o que a gente discutiu anteriormente, essa compaixão, essa vontade de auxiliar, nós já seríamos também beneficiados, tá? Sem dúvida nenhuma, nós estamos passando por esse mundo de provas e expiações, né? Mas no momento que eu tenho essa responsabilidade de levar essa mensagem de Jesus, por exemplo, no relacionamento humano, não tem como a gente esperar que ocorra tudo como a gente quer. Existem os desencontros, né? Nós somos diferentes e vai ocorrer situações em que seremos contrariados ou vai fugir da nossa mão. Mas eu sabendo essa verdade, muita coisa eu preciso entregar na mão de Deus. Eu preciso. Muita coisa eu não vou ter força. Como eu repeti anteriormente aqui, olha, tu quer mudar o mundo, vai para tua casa e vai para tua família. Eu não vou conseguir abraçar o mundo, né? Mas eu vou orar pelo planeta Terra, eu vou orar pelos meus irmãos em dificuldade. Eu vou procurar auxiliar da melhor forma possível. Eu vou fazer a minha parte. Então, se a gente desenvolver em nós essa paciência, essa misericórdia, nós vamos chegar sim a um senso de pertencimento, de ajuda ao próximo. Só o amor e o Evangelho de Jesus que pode nos auxiliar. Porque a falta de amor, ela causa muita dor e sofrimento, seja lá em quem for, né? Então, o ser humano que pratica guerra é porque não encontrou amor na sua vida. Não está em paz consigo mesmo. E eu não estou só falando dessas guerras armadas, as guerras do dia a dia, as guerras das pessoas na rua que vivem batendo nossa porta, nos abordando. E muitas vezes isso é causado por pessoas que ainda não despertaram para o amor. Mas vai chegar o tempo de todos nós despertar para esse amor. E a cada reencarnação, a pessoa vai sim vir numa condição melhor, desde que ela se dê por conta, né? Quais os pontos precisa trabalhar, né? Eu estou sob pressão aqui, gente. Então a falta de amor, ela torna as pessoas amargas, que não vê beleza no mundo, né? Então, aproveitando ali a excelente colocação do nosso irmão ali, que a gente possa se permitir vivenciar esse amor, meus queridos. Esse amor a gente precisa praticar, porque no momento que a gente espalha amor no mundo, o mundo se torna mais bonito. Não só para nós, mas para as outras pessoas também. Só que para isso nós precisamos trocar o orgulho por humildade, egoísmo por amor, agressividade por mansidão, indiferença por misericórdia, descrença por fé, materialismo por espiritualidade. Então a humildade, ela abre o caminho para a conquista de todas as virtudes. Não existe pessoa no mundo que não precise de amor. A vida já é tudo o suficiente com ela. Então sem amor nós não seríamos nada, meus queridos. Nós precisamos sim acreditar nas coisas boas que esse sentimento nos proporciona, ou vamos ficar à mercê da desesperança. Então, enquanto existir, ame as pessoas, ajude as pessoas, ame a si mesmo, o amor vai continuar transformando o mundo, sim. Então, é tempo de começarmos a refletir sobre o amor aqui na Terra, que não se trata só de abraços, beijos e afagos, é muito mais do que isso. A dimensão do amor, do afeto conjugal, do amor fraternal, do amor em família, isso demonstra que a felicidade não está lá fora, está aqui dentro.
que a felicidade não é desse mundo, mas a construção dela começa aqui, entre eu e você. Deu? Deu? Então, meus queridos, Aproveitando para dizer, né, que João Evangelista, né, diz que Deus é o próprio amor. perfeito. E é o amor, o próprio amor que Jesus preconizou. Tem que pagar mesmo? Hã? Tem que pagar? Tem, né? Meus queridos, peço desculpa se alguma colocação não fez sentido, tá? Mas tenho certeza que foi com a intenção de todos nós refletirmos. Deus abençoe, um beijo gigante no coração de vocês. Muito obrigado.